Nós vamos ler um trecho desse livro maravilhoso que é o Jesus no Teu Dia a Dia. Para quem tem o livro, aqui é o 10, Equilíbrio. Se o mau humor alheio consegue contaminar você, se a maledicência consegue irritar você, se a crítica destrutiva faz você desanimar, se a provocação de um agressor consegue alcançar você, é porque você ainda não tem o verdadeiro equilíbrio. A paz e o equilíbrio nascem de dentro para fora. Portanto, os fatores exteriores não podem afetá-los. Quando somos atingidos pelo que, entre aspas, vem de fora, é porque ainda estamos à mercê das circunstâncias. Se já conseguimos de verdade adquirir o equilíbrio, estaremos sempre equilibrados num ambiente agradável ou num ambiente hostil. Equilíbrio é quando se tem a mesma reação em qualquer situação. Qualquer situação que você é exposto, nós perceberemos o equilíbrio ou não. Equilíbrio é quando você tem, a maioria dos homens ainda não alcançou esse estágio, dá para se perceber também. Alguém faz uma fofoca, entre aspas, um mexerico sobre outra pessoa e logo estamos desejando saber quem é a vítima. É aí que nós devemos evitar, né? Alguém inicia uma discussão e em pouco tempo já estamos envolvidos nessa troca de acusações. Alguém grita e daí a instante já estamos falando no mesmo tom de voz. Situações como essas demonstram falta de equilíbrio e falta de domínio de nós mesmos. Estejamos mais atentos e não permitamos que o ambiente à nossa volta deforme a nossa personalidade. Graças a Deus. As bênçãos do nosso Pai Maior, aqui estamos, junto com uma espiritualidade tão querida, um ambiente totalmente preparado para nos receber. Que Jesus ilumine o tratamento de cada um aqui presente e de irmãozinhos que vieram da espiritualidade também. Vamos fazer a oração que o nosso irmão maior nos deixou, como sempre falamos, com a nossa alma, com o nosso coração, com a boa vontade, porque todos nós somos trabalhadores na seara do Mestre Maior. Quando nós falamos em voz alta que nós criamos uma energia, ela é levada em outros locais também. Então, como trabalhadores, vamos fazer o nosso melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal todo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Que nós possamos todas as vezes que aqui adentrar, elevar o nosso pensamento, nos ligarmos ao nosso Pai Criador, conversar com Deus nosso Pai, né? Nós temos ainda a mania, Deus sabe de tudo, sim, mas Ele gosta de conversar conosco. Ele gosta com que nós venhamos a abrir o nosso coração, venhamos a reconhecer, né, aquilo que nós ainda precisamos, né, mudar. Então, reconhecer, né, a verdade, e a verdade nos libertará. Então, a importância realmente do conhecimento. Conhecimento é quando nós assumimos aquilo que nós somos e desejamos melhorar. E para melhorar, nós precisamos de ajuda, né? Então, dentro desta parte profissional, ou seja, uma casa espírita, nós vamos buscar aquilo que nós precisamos burilar.
Nós não somos santos, também não somos vítima. Somos espíritos em busca da nossa evolução. Nós aprendemos a cada instante, aprendemos com outras pessoas, aprendemos como a dor que nos atinge também, atinge os nossos familiares, com tudo que está acontecendo no planeta, nós vamos analisando e verificando qual é o nosso procedimento diante de tudo isso. É assim que nós vamos reconhecendo a verdade. E o plano espiritual, eles admiram quando nós temos a coragem de reconhecer os nossos erros e buscar realmente, né, a melhora. E hoje nós vamos falar de um espírito que nós temos uma grande admiração, não só pelo trabalho caritativo dele, mas também por essa coragem que ele teve de passar a sua vida em livro, para que cada um de nós pudéssemos ler, pudéssemos analisar e verificar em qual ponto das histórias ali passadas que nós nos encaixamos. Né? Então, nas historinhas que a gente conta para vocês aqui, sempre tem algo que chega até nós, as mensagens também. Então nós temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, procurar estar atento naquilo que nós queremos realmente absorver. Às vezes a nossa cabecinha, eu queria tanto que o meu chefe estivesse aqui para ouvir, eu queria tanto que a minha sogra estivesse aqui para ouvir. Não, primeiro nós vamos ouvir, nós é que estamos aqui, certo? Para que isto faça uma mudança dentro de nós e quem sabe com o nosso comportamento nós vamos auxiliando a sogra, nós vamos auxiliando o nosso chefe, nós vamos auxiliando os vizinhos, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor. E não só os encarnados, também nós estamos sempre, né, com o desencarnado gravitando no nosso mundo interior. Isso que é o importante e que nós vamos realmente analisar. André Luiz, nós sabemos de André Luiz, né, este grande médico, que foi médico aqui enquanto estava na matéria e continuou trabalhando na espiritualidade. Mas enquanto ele estava encarnado, obviamente, né, foi uma pessoa que teve um poder aquisitivo bom, né, naquela época, poder estudar, poder se formar como médico, e ele tinha assim, uma tendência de ficar muito ao lado do pai. A mãe era uma boníssima, algo assim maravilhoso, caridosa. O pai já não era tanto. E André Luiz também não era lá muito caridoso naquela parte, né? Era muito mais interesseiro, para ele eram valores que realmente, né, ficava muito apegado às coisas materiais e obviamente ele foi criando situações, né, que o prejudicou também na saúde. E tudo que não está exato na lei do nosso Pai Criador, nós vamos ter que colocar no devido lugar. E não é castigo, é ação e reação. Isso que nós vamos estudando. Então nós vamos analisando. O que eu estou fazendo é bom? É produtivo? Está auxiliando alguém? Está me trazendo algo positivo? Não. Tá bom, parou. Vamos rever tudo aquilo. Aí a gente olha de um lado, olha de outro e fala, ninguém está olhando, ninguém está vendo, mas não precisa. Nós temos um computador dentro de nós chamado consciência e que não dá vírus de forma nenhuma. Nada acontece com ele, né? Pela perfeição da lei do nosso Pai Criador. E ali nós vamos acumulando as coisas positivas e as coisas negativas, né? Até que um certo momento as coisas negativas são tão pesadas e que elas começam realmente, né, a se projetar no nosso corpo, certo? Pode ser no mental, no emocional, no físico, através de doenças, através de perturbações. Então a gente vai buscando este conhecimento, né? Nós vamos nos conhecendo para que nós tenhamos uma atuação diferente, não achando que tudo que nos acontece é culpa de alguém. Não, é nossa. Nós podemos sofrer alguma influenciação, mas a partir do momento que a nossa conduta é uma conduta exata, aquela parte não vai nos atingir. Se nós estivermos num patamar mais elevado e tudo que é pesado, denso, é mais baixo. Se nós estivermos num patamar um pouquinho mais elevado, nós não vamos sofrer a influenciação. É isso que a doutrina dos espíritos nos auxilia no conhecimento da nossa própria conscientização, que nós não somos vítimas, não nos lamentamos, não choramos, não jogamos as nossas responsabilidades para ninguém, nós assumimos. Mas vamos buscar aquilo que possa nos ajudar, né, a solucionar aquele problema, ou pelo menos amenizar aquilo que está acontecendo.
E assim aconteceu com André Luiz, toda a sua vida, criou uma situação, né, através da bebida, uma série de coisas, que veio prejudicá-lo também na parte física, mas também na sua conduta, né, na sua parte caritativa, da qual ele não tinha. Então, naquela época, o pai dele, né, emprestava alguns valores e o pai dele emprestou uma quantia muito grande para um comerciante da época. Mas o comerciante não teve como pagar os valores. E ele foi até a casa de André Luiz conversar com o pai de André Luiz se havia a possibilidade dele dar mais um tempo. E naquele momento estavam conversando, a mãe de André Luiz intercedendo pelas pessoas, porque a família toda foi, o homem que devia, sua esposa, os seus filhos, né, para ver se realmente pudessem, né, através de um diálogo, acertar alguma coisa. O pai de André Luiz foi irredutível. André Luiz incentivou o pai para que realmente não desse mais tempo e nem emprestasse mais valor e que tirasse tudo, todos os bens que aquela família tinha. E foi o que eles fizeram. Deixaram a família completamente na miséria. Até o piano, que era de uma das filhas do homem, eles levaram. Mas o tempo, ele passa, né? E o plano espiritual nos diz que é importante a gente não jogar espinhos no caminho, caso nós tenhamos que voltar em cima dos próprios passos. E acontece, né? Então, às vezes nós não encontramos, não reencontramos alguns desafetos, que muitas vezes nós provocamos, mas vamos reencontrá-los lá no plano espiritual. E assim André Luiz passou 8 anos em departamentos expurgando aquelas toxinas, sem inferno. Na doutrina dos espíritos nós não usamos essa palavra porque ela não existe. Nós passamos por situações provocadas por nós. Situações que nós vamos nos ajustar, vamos nos acertar a partir do momento da conscientização. Se nós começarmos a nos lamentar, a ficar revoltados, nós vamos criar cada vez mais problemas para nós mesmos, né? E André Luiz, então, passando por todo esse departamento, essa situação, a mãezinha dele vibrando por ele, mas ele estava tão fechado em si mesmo, dentro da sua individualidade, que ele não captava toda aquela projeção que a mamãe estava mandando, que era um espírito bem elevado. Então, obviamente, dentro da sua elevação, tinha condições de ajudar o seu filho. E ali ele ficou expurgando até que um momento, dentro de uma sensibilidade, que nós somos analisados todos os segundos da nossa vida, nós temos equipes analisando a cada um de nós, sem interferir na nossa vida. Não existe a interferência de um espírito que já tenha um grau mais elevado. Nós sofremos a interferência, a influenciação de espíritos de pessoas que ainda não estejam muito bem do outro lado. Pode até ser nosso parente. Não existe privilégio, não existe milagre, porque é meu parente, não importa. É um ser buscando a sua evolução. Não aproveitou o tempo, não cumpriu com a sua parte, obviamente vai sofrer a ação do meio. Então todos os espíritos que adentram aqui no planeta sofrem a ação do meio. Assim também aconteceu com o governador planetário. O espírito, um avatar de maior hierarquia, que adentrou. Aqui tudo que acontece, embelezamento deste planeta, nós devemos a Jesus. Mas ele veio até aqui. Ele teve um corpo para realmente entrar em contato mais direto conosco. E ele sofreu a ação do meio. Tanto é que ele sofreu a ação do meio, que momentos antes realmente, né, da crucificação, quando ele ainda estava no Jardim das Oliveiras, ele pede ao Pai, né, que se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice, ou seja, a crucificação. Mas se estava dentro das leis do nosso Pai Criador, que fosse feita a vontade do Pai. Então, nós vamos verificando que realmente não há necessidade de nós cumprirmos com as nossas tarefas em sofrimento. Se estamos em sofrimento, precisamos analisar o porquê. Qual é a causa do nosso sofrimento?
se ele está sendo atualizado agora, todos os dias nós pingamos um pouquinho, né, de toxina no nosso karma, na nossa situação, ou estamos trazendo de vidas passadas, nas quais nós vamos analisar e acelerar aquilo que nós não fizemos em vidas passadas, nós vamos procurar fazer da melhor forma possível aqui, sem troca. Ninguém troca nada com o plano espiritual, não tem barganha no plano espiritual. De forma nenhuma, em nenhum lugar. Qualquer lugar que se vá e que diga que tem uma solução para alguma coisa em cima da barganha, não faça, porque não vai dar certo. Então tudo isso é importante que nós saibamos. E André Luiz passou por tudo, foi levado, né, até uma colônia, um hospital, um departamento, não importa o nome que venhamos a dar, certo? No plano espiritual, né, chamado Nosso Lar. E ele começou dentro da humildade, sabendo que havia necessidade de mudança, ele começou a fazer os serviços mais simples, né? Porque nós chegamos no plano espiritual, não chegamos com este corpo dentro, mas um corpo semimaterial, bem próximo do nosso, da matéria, mas bem próximo. Então nós vamos entrar no plano espiritual com todas as sequelas que nós temos, com as doenças, com os nossos desajustes, desequilíbrios, com tudo. E as equipes espirituais é que vão realmente dentro do amor, da caridade e do conhecimento. Não tem só a caridade no plano espiritual. Precisa ter conhecimento para ser caridoso, saber o que está fazendo, né? Dentro de uma casa espírita também. Nós precisamos também buscar conhecimento para que nós possamos analisar aquilo que chega até nós, seja de encarnado ou seja também de desencarnado. E André Luiz então estava ali naquele trabalho cada dia mais, e ele foi trabalhar no departamento, né, onde se recebia as pessoas que estavam desencarnando, que estavam saindo desses departamentos mais profundos, né? E quem faz este trabalho são os samaritanos, né? São pessoas que realmente se dedicam, se propõem tanto a fazer o trabalho no plano espiritual, como chegar em caravanas aqui entre nós e socorrer, né? Pode ser suicida, pode ser dentro das químicas, pode ser em acidente, são esses espíritos que recolhem esses nossos companheiros. E André Luiz ali estava trabalhando quando ele dá de frente com aquele homem que foi até o seu pai pedir, vamos dizer, a misericórdia, que desse um pouco mais de oportunidade para que ele pagasse a dívida. Mas André Luiz ficou tão sem graça, André Luiz ficou tão sem jeito, né, que ficou ali perdido, e o homem veio carinhosamente, sorrindo, e disse: você já está aqui, André? Quer dizer, André Luiz voltou ao plano espiritual, ainda numa idade não tão avançada, né? E André Luiz ficou meio assim e disse sim, e André Luiz ia pedir perdão a ele. Mas quando ele tentou começar a pedir perdão, o homem disse a ele: não, você não tem que me pedir perdão. Eu é que tenho que agradecer a você e ao seu pai. Porque naquela época, dentro de um poder aquisitivo que eu tinha, eu estava ensinando os meus filhos a terem tudo que eles queriam, sem saber o valor do suor do rosto, o valor do ganho. E quando nós perdemos tudo, todos nós fomos trabalhar. Então, quando a gente analisa que é um mal, às vezes é um bem mal interpretado. Porque não existe um mal na lei do nosso Pai Criador. Às vezes é simplesmente um puxão de orelha que os nossos mentores estão nos dando para que a gente possa, né, buscar o melhor direcionamento. Então a coragem de André Luiz de nos passar, né, para que nós venhamos a estudar, a analisar, e ali naquela obra maravilhosa, ele vai, né, narrando o trabalho que ele fazia juntamente com as equipes, as dores, o sofrimento das pessoas, as decepções, tudo aquilo que ainda acontece conosco, que já há quase 80 anos que nos foi passado esta obra. Então, nada muda se nós não mudarmos. Não é o tempo, é a nossa força de vontade, é o nosso querer. Ajuda-te que o céu te ajudará. No momento em que nós nos conscientizamos que nós precisamos mudar para o nosso próprio bem,
as coisas já começam a se abrir para nós, né? E o plano espiritual continua ao nosso lado. Mas nós ainda temos um pouquinho, às vezes, de orgulho, às vezes de preconceito. Preconceito, às vezes, é uma coisa meio difícil de nós deixarmos. Nós só sabemos que já não temos preconceito quando algo nos atinge. Quando algo está acontecendo conosco, um filho nosso, um neto nosso, aí sim nós vamos poder analisar e dizer, esta parte eu já quitei, eu não tenho realmente preconceito. Agora, enquanto está acontecendo na casa do parente, na casa do vizinho, certo? E nós então estamos ajudando, que a pessoa tem que ser amorosa, tem que ser caridosa, mas na hora que chega até nós, a situação fica bem difícil. Então, a todo instante, nós temos que orar e vigiar e ficar muito atento realmente, né? Porque no momento em que as coisas chegam até nós, é que nós vamos, então, analisar. E um repórter chegou a uma clínica psiquiátrica, uma clínica muito grande, né? Onde as pessoas que passavam por lá tinham poder aquisitivo, mas tinha também a parte das pessoas, né, que tinha menos poder. Ele então foi conversar com o chefe, né, o médico da psiquiatria. Mas sabe aquela pessoa que está entrevistando, mas está assim com um pouquinho de arrogância? Às vezes nós erramos um pouquinho, né? Às vezes a gente coloca o nosso narizinho um pouquinho acima da cabeça e ele não fica bem lá. O narizinho só fica bem aqui. Aqui é a nossa mente, é a nossa razão. Aqui é o nosso sentimento, né? Atuando tudo dentro de uma igualdade, é aí que nós vamos então buscando. E ele então fez muitas perguntas dos doentes, dos pacientes, toda aquela situação. E aí o médico, né, o professor, o psiquiatra, já estava meio satisfeito com aquele rapaz, né, com aquela arrogância e tudo. Ele pegou e falou assim, eu vou fazer um teste com você. Pois não, pode fazer o teste que o senhor quiser, não é verdade? Às vezes a gente fica nessa arrogância. Ele disse, aqui na clínica tem uma grande banheira. Esta banheira está cheia, totalmente cheia de água. Certo? Ele, certo. Então, certo? Se eu lhe der uma colher e um balde, como você vai esvaziar esta banheira? Ah, doutor, mas isso é pergunta que o senhor faça, uma pessoa formada como eu, que passei tantos anos numa faculdade. É óbvio, né, doutor, que eu vou esvaziar a banheira, né, com o balde. E o professor disse a ele, engano, se você estivesse bem psicologicamente, você destamparia a banheira. Agora você quer ficar aqui numa enfermaria ou eu quero um quarto particular? Boa noite a todos. Boa noite. Meus queridos, a espiritualidade aqui trabalhando, vamos fazer as vibrações. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos chegar num padrão espiritual tão abençoado que vamos desejar o melhor junto com a espiritualidade que aqui está trabalhando, que aqui se encontra. E a espiritualidade está indo até o nosso lar, retirando o que é negativo, cuidando de cada cantinho do nosso lar, retirando alguns irmãozinhos que estão sendo assessorados. Está ficando ali muita luz, fortalecimento, tudo que é necessário para o nosso bem-estar. Cabe a nós manter o nosso lar, o nosso templo desse jeito, com toda essa luz que lá está. Vamos aos nossos ambientes de trabalho, os nossos colegas de trabalho que estão recebendo também toda essa energia, todas as bênçãos. E agora voltamos para cá. Gratidão, meu Pai. Sempre gratidão pela grande oportunidade de aqui estar. O nosso Mestre Maior cuide de cada um de nós para que possamos sair daqui bem melhor do que adentramos. Mas somos nós que temos que confiar. Que assim seja. Graças a Deus.